Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? E aí, tá cansado? Ai, ai, quantas vezes a gente acorda cansado, né? Assim, o dia nem começou, a gente já tá cansado. Bom, então senta aí na sua poltrona, mesmo que seja imaginária, que hoje o assunto é daqueles. Eu tava pensando esses dias, quando eu acordei, falando, nossa, tô tão cansada. Na verdade, eu acho que não era só meu corpo que tava cansado, assim, mas algo muito mais profundo que eu não tava prestando atenção. Esse é o famoso peso invisível que a gente carrega, né? Ele não aparece na balança, porque ele tá lá na nossa alma. E hoje a gente vai falar sobre esse peso. Que tal a gente aprender a soltar um pouco, de uma vez por todas, ou até mesmo transformar esse peso em força, né? Que tal? Bora? Então, senta aí na sua poltrona favorita ou imaginária, do jeitinho que você gosta, e vamos lá. Imagina uma mochila vazia, que você vai colocando um monte de pedras dentro, vai colocando dia após dia. Essas pedras, elas podem ser uma mágoa, uma tristeza, um término, um emprego que você perdeu, uma coisa que você queria muito e você não conseguiu, até mesmo uma pessoa querida que você perdeu, um não que você queria que fosse sim, um sim que você queria que fosse não, um abuso, um grito, uma comparação, uma culpa. Ixi, essa daí, minha filha, essa pesa toneladas, né? Cada coisinha dessa virou uma pedra na sua mochila. Você já prestou atenção no tamanho que tá essa mochila aí? E o peso que ela tá? Já prestou atenção? Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Eita, Cal! Pegou pesado, hein, meu filho? Essa doeu. O que ele quer dizer? Carregamos pesos justamente do que a gente evita olhar. Uhum. Já ouviu falar naquilo assim, ao que a gente resiste, persiste? Pois bem. Assim como Freud falava que as emoções reprimidas, elas não desaparecem. Elas voltam como sintomas de saúde, né? Ansiedade, dores, tanto no corpo quanto mentais, enfim. Como eu já disse aqui para vocês, eu tenho fibromialgia. Não sei se vocês se lembram. É uma doença crônica, tipicamente emocional, né? A gente bem sabe. Hoje, graças a Deus, eu já não sinto nenhuma dor constante, sabe? Porque eu trato há bastante tempo as emoções, tomo um remedinho, né? Que é específico para isso. Mas até chegar nesse nível, gente, de clareza, ixi, quanta dor eu senti. Quanta pedra eu tinha na minha mochila. Tava assim, um peso que era quase insustentável de carregar. Pois bem, não sei se vocês já ouviram falar nessa doença ou se você tem essas dores, né? Além das terapias, terapia com psicólogo, terapia com terapias holísticas, né? Que são aquelas energéticas, né? O remedinho, constelação familiar, oração diária, que é isso daí, a gente tem que nascer fazendo, né? Cuidando da espiritualidade,
Sim, gente, porque é isso, né? Eu queria melhorar a todo custo, então eu fui atrás. O que estavam me falando, eu ia fazendo. Dentro daquilo que eu acredito, eu fui fazendo. E também eu passei a fazer um exercício que, inclusive, eu já fiz com várias clientes, né? Nós fizemos juntas até lá no estúdio, que é uma meditação guiada, que basicamente a gente joga essas pedras no rio para elas seguirem um fluxo, sem voltar para mim, de jeito nenhum. Isso me ajuda muito e eu creio que já ajudou muita gente essa dinâmica, assim, esse exercício. É muito legal de fazer, depois se vocês quiserem, me mandem aqui que eu ajudo vocês. Dá para fazer lá no estúdio também. É bem legal, bem gostoso de fazer, assim. Faz a gente refletir, né? Acho que a pior coisa que eu fazia, desculpa, era criar histórias e possibilidades de algum tema antes dele acontecer. Eu criava na minha cabeça o seguinte: ai, mas e se isso acontecer? E aquilo? Ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Não, mas e se a pessoa for? Ou se a pessoa não for? Ou se der certo isso, se não der certo aquilo? Essa ansiedade, né? Esse imaginário que eu tinha para as questões, que 90% das vezes não aconteceu nada daquilo, eu só percebi quando eu li sobre estoicismo. Não sei se vocês conhecem. Sêneca fala muito sobre isso. Vale a leitura. Ele fala exatamente que a gente sofre demais por uma coisa que a gente nem passou perto ainda, sabe? Nem sabe se vai acontecer, né? Porque quem sofre por antecipação sofre duas vezes, não é verdade? Porque às vezes nem acontece. Comigo muitas vezes não aconteceu. Ai, cada isso ou aquilo que eu pensava gerava um sentimento e automaticamente uma pedrinha na minha mochila, óbvio. E aí, mais um peso nas minhas costas. E eu não tô dizendo, gente, que a vida vira uma alegria só, não, viu? Não é isso. Os problemas sempre vão existir, mas tem coisa que se a gente entende ou aceita, a gente muda a forma de encarar. Né? Tem coisa que é difícil mesmo. Um término de um relacionamento, por exemplo, dói pra caramba. A dor se torna física, né? Aquela tristeza, parece que dói os músculos, né? As entranhas. Mas passa, não passa? Ô, se passa! Aceitar aquele processo, a dor e tudo que envolve aquela tristeza, ajuda a gente a olhar pra frente, né? Olha pra frente que atrás vem gente, né? Assim? Então, assim, entender é nesse tipo de coisa que eu estou querendo dizer para vocês, entender esse processo, conseguir parar e ver esse processo, sabe? Isso é importante, porque aí diminuem as pedrinhas. Problemas financeiros, esses preocupam demais também, né? Mas a gente entra num looping de emoções. Mas a gente sempre consegue vencer, não é? Não. Nem todo mundo consegue vencer, na verdade, os problemas financeiros. Tem gente que vive na pobreza mesmo. A gente sabe disso, a gente vê, vivemos num país assim, com muitas diferenças sociais. Então imagina a vida que essas pessoas levam, pensa, pensa. E a gente aqui no conforto. Temos acesso ao Spotify, ao YouTube, senão vocês não estavam aqui me ouvindo, né? Eu consigo fazer esses conteúdos para vocês, que eu consigo gravar, tenho equipamento para isso, né? E uma coisinha que acontece com a gente às vezes já é a morte. Então acorda, acorda para a vida, para de ficar criando pedra para sua mochila sem necessidade. Sente o que está rolando com você, sente o que está rolando na a situação e resolve. Fica triste, chora, grita, esperneia, sei lá.
faz o que você quiser, mas segue fazendo o que tem que ser feito, porque você pode. Tem muita gente que queria e não pode. Tem gente, né, que não tem nem o que comer. Você sabe muito bem disso, né. Então, por favor, se você já comeu hoje, se você já dormiu na sua caminha confortável, lembre-se que o seu problema você consegue resolver. No que depender de você, faça. Só do outro que você não consegue. Mas o que depender de você, faça. Continuar, continuar é um ato de liberdade. Não desiste. E aí você vai eliminando essas pedras, você vai tirando da frente. Não, não tô sentindo isso, mas eu consigo resolver. Tô sentindo aquilo, mas beleza. Vou respirar aqui, vou tomar uma água, porque eu posso, que eu tenho. Então, diminui o peso, põe menos peso nessas questões, né? Não estou dizendo que a gente não tem coisas fortes que aconteçam com a gente. Claro que tem. Nós temos todo o nosso emocional para tratar. Mas sempre pensa, olha para o lado e pensa, tá? Vou trazer um exemplo aqui de uma mulher chamada Maria Madalena, não sei se vocês conhecem, eh, que é da época de Jesus. Ela era uma prostituta escorraçada pelas pessoas, ela tinha muita vergonha de ser ela, né. Naquela época, imagina, era tratada que nem lixo. E aí quando ela conheceu Jesus e resolveu segui-lo, ela deixou a mochila da culpa, da vergonha, e só foi, não foi julgada em nenhum momento. Ela só foi e foi liberta. Ela foi tão liberta que ela mudou a fisionomia, mudou o jeito de ser, a partir do momento que ela acreditou em quem era ela, né. Então assim, acredite, acredite que você pode se libertar das coisas. Tenho 2 versículos aqui também que me acompanham muito nesse cansaço, sabe, que são muitos, mas que hoje eles se tornaram bem mais leves quando eu aprendi a vê-los, a reconhecê-los, né. E hoje eu lembro de tanta coisa que já aconteceu comigo, e eu paro e penso: "Nossa, deixei aquela mochila para trás, que maravilha". Então os 2 versículos são estes, um deles é: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Esse você encontra em Mateus 11, do 28 ao 30, na Bíblia cristã, tá. O outro é: "Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês". Esse também é muito, muito bonito. Esse eu não peguei a referência dele, desculpa, mas depois eu coloco. É tipo: "Jesus do céu, pega essas pedras e some com elas, não multiplica não, a gente não tá precisando de multiplicação agora não. Mas pega aí essas pedras e dá um jeito nelas, some com elas". E eu sempre recito, né, esses versículos para mim mesma e de coração aberto. Brincadeiras à parte, né. Agora pensa assim, que pedra você pode jogar hoje no rio? Pensou? Já pensou? Largar mesmo, sabe, tipo um pronto, passou, não preciso disso. Pensa nisso. Sabe o que você vai sentir? Os seus ombros, eles vão soltar. Presta atenção nos seus ombros. A gente tá sempre meio que parece com o ombro levantado, mas pensa no que você pode deixar e sente o seu ombro cair, assim, um pouquinho. A sua cabeça fica mais leve, você consegue pensar, seu coração fica mais leve.
você consegue receber, né? Sua respiração, ela fica mais profunda, não dói, né? Parece que o rosto vai soltando a musculatura. Sente o seu rosto soltando. É impressionante como a gente muda sendo mais leve. A nossa fisionomia muda, né? Como eu sempre falo que a fisionomia, ela carrega todas as nossas emoções. Então, você vai sentir ela mais leve, mais leve. Tenta fazer. Tenta fazer esse exercício. Não sei se você já fez aí junto comigo, mas tenta. E me conta aqui. Me conta aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no @KarinaSaib ou no @KarinaSaib, perdão, @Estúdio Karina Saib. Eu sempre faço isso. Como está sendo para você soltar esse peso? Você precisa de ajuda? Quer fazer junto comigo? Eu te ajudo, tá? E uma coisa engraçada, para a gente finalizar aqui, é, depois que eu fiz muitas vezes isso, depois que eu comecei a soltar as mochilas, eu não consigo nem ficar andando de bolso direito. É muito louco isso. Sabe por quê? Quanto menos coisa eu carrego, mais eu me sinto livre. Então até a minha bolsa diminuiu. Então se esse episódio tocou você, e você acha que pode tocar alguém, manda lá para essa pessoa e comenta aqui, manda um coraçãozinho para mim, manda lá nos arrobas a sua história, se você quiser que eu conte a sua história aqui, use o seu exemplo, por favor. Se você tem fibromialgia, conversa comigo, a gente pode trocar umas figurinhas, porque eu levei muitos anos para descobrir o que eu tinha que fazer. Então, tamo junto, certo? Foi muito bom para mim. Soltei mais algumas pedras aqui, viu? Falando com vocês, que vieram várias coisas na minha cabeça. E eu vou terminar esse episódio muito mais leve. Então, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E nos vemos em breve. Beijo, beijo. E até o próximo episódio.